Olá pessoal, muito bom dia a todos. Hoje, dia 20 de setembro de 2016, começa mais um Bom Dia Mercado. Ontem, só para explicar para vocês, eu tive um contratempo no final de semana, infelizmente não pude estar aqui pela manhã, mas hoje já tudo funciona normalmente, perfeito? Vamos lá! Hoje a gente tem uma abertura do nosso índice futuro em alta, assim como ontem, né? E assim como ontem, a expectativa era uma expectativa boa de mercado para cima, principalmente por conta do mercado externo, né? Mais uma vez o mercado lá fora trabalha no campo positivo, tanto as bolsas na Europa quanto o futuro dos Estados Unidos está trabalhando no verde, né? Neste momento o S&P 500 futuro subindo 0,35, o Dow Jones futuro subindo 0,31. A gente tem o petróleo em queda, o que poderia de certa forma atrapalhar aí o andamento da Petrobras, mas em compensação, agora pela manhã ela soltou o plano de negócios dela, principalmente desinvestindo e usando melhor o dinheiro para o investimento, que era, de certa forma, algo que todo mundo esperava. Vamos ver qual que vai ser o impacto a partir da abertura, mas eu, pelo que pude ler, achei bem positivo, tá? Eu não consegui a cotação do minério de ferro, mas a gente tem aí as mineradoras subindo um pouquinho no mundo, BHP subindo 1 e alguma coisa, Rio Tinto subindo 0,40, enfim, e portanto, né, a gente tem aí pelo menos uma possibilidade de abertura em alta, né? Neste momento, até corta aqui para a tela, eu estou no pitch novo da Clear, né, e a gente consegue identificar bastante coisa aqui ao mesmo tempo, né? Então, o índice futuro subindo 0,62 em relação ao preço de ajuste, cotado a 58.235, e o dólar futuro caindo 0,37, cotado a 3,273. Aliás, a gente poderia começar inclusive falando do dólar, né? O dólar parecia que ia ganhar força, né? Rompeu uma linha de tendência que vinha lá de baixo, mas perdeu força novamente, né? Deixa eu tirar até o zoom aqui para mostrar isso para vocês, né? O dólar tinha uma linha de tendência vindo aqui, né? E rompeu essa linha de tendência muito perto do fundo, né? E acabou que parecia que ia ganhar força para voltar a subir, mas acabou perdendo força ao invés de ganhar, né? E enfim, está aí num ponto muito importante, né? A partir daqui, né? Mais queda a partir daqui, começa a ficar mais parecido com algo que vai voltar para testar esse fundo que está aqui mais de perto do que algo que vai reverter a tendência. Então é importante a gente ficar de olho no dólar nos próximos dias, porque por mais que a gente não negocie dólar, né, ele dá uma sinalização bem interessante em relação principalmente ao desenvolvimento do mercado de ações e também ao desenvolvimento de algumas empresas que exportam em dólar e têm uma dívida equilibrada, né? Porque não adianta exportar em dólar e ter dívida em dólar, né? Se ele sobe, você ganha com exportação, mas perde porque a dívida aumenta assustadoramente, né? Algumas ações, então, são beneficiadas com a alta do dólar e prejudicadas aí quando o dólar cai, principalmente em relação às vendas que são feitas aí para o exterior. É o caso de Fibria, é o caso de Suzano, é o caso de Embraer, perfeito? Então, essa queda do dólar, se vier, né, vai ser pouco interessante para esses ativos, então para quem está posicionado é bom ficar atento, perfeito? Em relação ao Ibovespa, pessoal, ele está numa condição aqui que que eu gostaria de mostrar para vocês no gráfico diário, né, que eu também acredito que é um ponto tão interessante aí quanto o dólar, né? Olha só, a gente tinha o mercado até 2 semanas atrás subindo com muita força, subindo aí com uma intensidade bem interessante, né? Tivemos aí dias de alta e de repente veio aquela correção, né? Essa primeira vela mais forte aqui foi no dia que a Coreia do Sul aí ameaçou todo mundo com um teste nuclear, depois a gente parecia que ia ter uma recuperação, veio uma queda mais forte, quando parecia que iríamos ter uma alta de taxa de juros nos Estados Unidos, que aliás, a reunião para decidir isso é na quarta-feira, 99% dos analistas acreditam que essa taxa de juros não vai subir, ou seja, isso de certa forma está precificada, e acho eu que o movimento mais forte só vai vir depois que sair o resultado dessa reunião, né? Mas o que a gente percebe é que o Ibovespa está num ponto muito importante de suporte no gráfico diário e no gráfico de 60 se resolvendo em relação ao que ele vai fazer, né? Olha só, eu preciso tomar uma decisão aqui. Eu posso, só espero atualizar aqui, eu posso
abrir uma tendência de baixa em onda 3 no gráfico de 60 minutos e, portanto, fazer uma correção um pouco mais forte, ou eu posso voltar para a tendência de alta no gráfico diário, enfim, tá? É o que eu estava mostrando aí para os meus alunos ontem, né? Toda essa queda aqui do Ibovespa, que aconteceu com muita intensidade, foi uma onda 1, né? Toda essa recuperação é uma onda 2. Então, se ele resolver fazer onda 3, ele pode repetir essa onda aqui para baixo a partir desse topo, ou seja, ele pode repetir isso aqui, ó, fazer uma onda desse mesmo tamanho, tá certo? A partir deste topo, tá? Então, o que a gente precisa ficar atento é em relação a isso exatamente, né? Olha só, vamos dar uma tirada aqui de zoom, né? Se ele realmente tiver disposto a fazer uma onda 3, né, cria um alvo lá para baixo, em 54.285. E quando o mercado tem tendência bem definida, né, fica fácil da gente falar em direção, né? Mas quando não tem, eu vou traçar aqui uma outra figura, né, que a gente chama de retângulo, né, e ventilar a possibilidade desse ponto ser rompido, né? Se esse ponto for rompido, o mercado volta no gráfico de 60 minutos a ter tendência de alta, no gráfico diário ele já tem tendência de alta, no gráfico semanal também. Ou seja, a gente precisa ficar muito atento com esses dois extremos, 56.400 e 58.150, porque qualquer um que for rompido, né, vai dar aí uma boa volatilidade para o mercado. Então, se isso aqui for rompido, provavelmente no day trade vão sair belíssimas compras. No swing trade voltaremos a montar posição de compra, né? E se isso aqui for rompido, para quem opera gráfico de 60 minutos no swing trade vai ter oportunidade de fazer boas vendas. E quem faz day trade também, né, vai ter oportunidade de fazer boas vendas. Enquanto o mercado está dentro dessa consolidação, né, a leitura aí de mercado fica muito difícil, né? Durante a consolidação, a gente pode achar que vai cair, a gente pode achar que vai subir, mas nosso índice de acerto diminui drasticamente. Então, é mais fácil, né, a gente se acomodar e esperar um desses pontos ser rompidos para a gente poder iniciar novamente operações, principalmente no Ibovespa, perfeito? Bom, eu não fiz o estudo de domingo no domingo, e ontem não estava aqui, então antes da gente iniciar aí a responder as perguntas de vocês, eu queria passar para vocês os ativos que eu separei para a semana. Não são muitos, né, são poucos ativos. Numa semana que só deve andar, quer dizer, aquele rompimento lá só deve acontecer a partir de quarta-feira, quando sai o resultado da reunião do Fed, para todo mundo ter certeza realmente que esse juro nos Estados Unidos não vai subir. E, portanto, vai ser uma semana curta, eu imagino, para o swing trade, tá? Na verdade, eu separei 5 ativos só, vamos dar uma olhada neles aqui, começando mais uma vez com a Ambev. Ontem alguém falou assim, cara, a Ambev não sobe, né? Aí eu falei, mas também não cai, né? Então, enquanto ela estiver lá perto daqueles R$20, a gente continua de olho nela. Por mais que a gente saiba que muito provavelmente não vai ser essa semana ainda que vai sair trade com ela, né? Vamos deixar ela aqui na nossa acompanhamento, porque uma hora ela vai romper, e a hora que romper eu quero comprar, tá? Então, novamente, a Ambev, se romper R$20, com stop abaixo de 18,93 e um alvo em 23,14, é uma que a gente gosta bastante e que vai querer comprar. Depois a gente tem BBDC4, também numa condição parecida com o gráfico do Ibovespa, ou seja, ela vive uma consolidação aqui nessa região. Se romper para baixo, tem mais o que andar e fazer onda 3 no gráfico de 60 minutos. Se romper para cima, tem aí uma possibilidade de inclusive romper esse topo dela. É nessa possibilidade que eu quero apostar. O alvo é 33,77 e stop abaixo de 27,20. A compra no rompimento de 28,84. E para quem me pergunta, André, por que também não se preparar para a venda se romper 27,20? No meu entendimento, esse é um gráfico que vai entrar em tendência de baixa nos 60 minutos. Eu, como não opero 60 minutos, se vier essa queda, eu prefiro ficar de fora, tá? E esse gráfico aqui não tem configuração de reversão no gráfico diário, né? Então, não tenho por que pensar em trade com ela, tá? Numa condição muito parecida também, a gente tem CPLE6, também aí no gráfico de 60 minutos corrigiu nas médias. Vamos ver se ela consegue romper para cima. Se isso acontecer, a gente compra, 34,10 é o rompimento, stop abaixo de 31,71 e o alvo em 41,27.
E dos ativos que eu separei, né, eu até separei Estácio, né, mas Estácio vive aquela indefinição quanto Estácio e Croton, né, quanto à fusão das empresas e tal. E o setor inteiro tem um gráfico muito bonito, né, diferente de outros setores que corrigiram, esse setor aqui permaneceu no topo. Então eu fiquei de olho em CER3, que tem uma liquidez menor, mas ainda assim uma liquidez suficiente para a gente fazer operações de swing trade, um ativo que tem 1.200, 1.300 negócios por dia. Portanto, no rompimento desse topo de 17,55, também penso em compra no ativo, stop abaixo de 16,18 e um alvo final aqui em 21,68. Depois um ativo que tem um gráfico interessante, a gente falou dele semana passada, ele não andou, vamos ver se anda essa semana, é Klabin, tem uma linha de tendência vindo lá de cima, que pode ser rompida, se for rompida, a gente compra no rompimento de 17,46, com stop abaixo de 16,40 e um alvo final aqui em 20,66, perfeito? Eu falei de uma condição no IBOV, né? E não dá para operar o IBOV, né? Comprar e vender IBOV, mas dá para comprar e vender o índice futuro no swing trade, tá? Se o índice futuro romper para baixo, como eu já falei para vocês aí, não me interessa, né? Eu não opero o gráfico de 60 minutos, então eu até imagino que se esse rompimento acontecer para baixo, poderá sair uma belíssima operação de venda e vou torcer para que quem faça essa operação ganhe muito dinheiro. Agora, se romper para cima, aí é comigo, aí está na mesma direção do gráfico diário e semanal, eu vou querer comprar o índice, portanto, pensando em swing trade, se ele romper essa região de 58.700, com stop abaixo de 57.250 e o alvo aqui em 63 mil pontos, perfeito? Então, esses são os ativos que eu vou trabalhar na semana. Só uma ponderação, tá? Esse aqui é um call muito mais ligado aos 60 minutos do índice do que do gráfico diário. Eu coloquei a entrada aqui justamente porque eu gosto de riscos menores no gráfico de 60, tá? Mas as considerações são as mesmas, né? O gráfico diário corrigindo, o gráfico semanal em tendência de alta, então não muda nada em relação ao que a gente fala todo dia aqui para vocês, tá certo? É exatamente igual ao que a gente fala todo dia aqui para vocês, tá ok? Bom, para quem quiser saber quais são os pontos todos que eu indiquei e também aí quais são as considerações, qual a rentabilidade dos ativos que nós estamos operando, né? Você pode participar da sala de análise da Clear, tá? É uma sala, nós temos algumas salas que são exclusivas para clientes, né? Nosso grupo de analistas é um grupo grande, formado por analistas bem sêniores e conhecidos no mercado, por exemplo, Rafael Figueiredo está lá, o Fernando Góes está lá, o Bo Williams, que também apresenta programa no final da tarde, está lá, o Neto, o Igor, ou seja, é uma equipe bem extensa. Mas se você não é cliente, você pode participar de uma sala onde eu fico durante todo o pregão. Deixa eu te ensinar o caminho aqui para você participar, tá? Quando você entra no site da Clear, né, que aliás é um site novo, que entrou no ar semana passada, você tem um ícone aqui chamado Analistas. Clicando aqui, tá, vai abrir uma página e aqui você vem e clique em Visite a sala de análise. Clicou aqui, vai abrir, olha só, este Blackboard Colaborei, essa página do Blackboard, aqui você coloca seu nome, né, André, e clica em Login. Você vai aí baixar um arquivo em JNLP, que é Java, você só precisa ter Java instalado no seu computador e em muito pouco tempo você vai abrir esse programa aqui, que nada mais é do que a plataforma EAD mais utilizada no mundo, né? Você tem aqui, ó, duas salas, né? A sala principal, onde eu fico durante todo o pregão. Então, por exemplo, essa aqui é a tela do meu computador, quem está logado aqui já está vendo a tela do computador, né? Aqui está um aviso que essa sala entrará no ar às 10, porque antes disso eu estou aqui com vocês, né? Saio daqui, vou para lá, e durante todo o dia eu fico lá mostrando minhas operações, fazendo minhas operações, mostrando os pontos, enfim. E você tem uma segunda sala, que é essa sala de controle de operações, que é onde estão lá os pontos dos ativos que eu vou operar no swing trade. Então tudo isso que eu passei aqui para você agora de manhã, já está lá na sala, né? Então Ambev, BBDC, CPLE, CER3, Klabin, índice, tá? A partir do momento que abre o mercado, aparece aqui as cotações, a partir do momento que a gente entra nas operações, o status muda para iniciado, aparece a rentabilidade, tudo isso fica linkado em tempo real e disponível para todos que estão nessa sala, perfeito? Então fique à vontade para acessar a sala,
É uma sala que começou com 40, 50 pessoas, hoje já tem aí no topo do dia mais de 400 e estamos abertos. Aí você pode conversar comigo, né? Clicando 2 vezes em cima do meu nome, abre um chat para você conversar comigo e tirar suas dúvidas, né? Você pode escrever aqui embaixo e enviar para mim. E, enfim, fica o convite para vocês todos participarem, perfeito? Vamos lá, vamos começar a responder as perguntas de vocês. Deixa eu começar aqui com o Rotário. Tá comprado em Petro? Vamos lá. Petri 4. Petri 4 tá bem fácil de fazer uma análise, né? Porque ela está numa condição muito parecida, né, com o Ibovespa. A diferença é que ela está perto de romper o fundo. Então a minha preocupação maior aqui seria com essa região de 12,95, tá? Porém, aqui em cima, por volta de 13,60 é o ponto de resistência. Neste miolo eu nem quero estar comprado ou vendido com Petro. Mas se ela romper essa região, eu acredito inclusive que pode dar uma compra, tá? Então, para quem gosta de Petrobras aí, acima desses 13,60, né? Eu coloquei 13,57 aqui porque está com pouca precisão meu mouse. A partir de 13,60 tem aí uma boa possibilidade de compra. Agora, para quem vai comprar e para quem já está comprado, como é seu caso, o stop abaixo de 12,90, que é esse fundo aqui do gráfico de 60 minutos. Se perder isso, pode ser que ele queira vir mais perto aqui dessa linha de tendência. A torcida hoje tem que ser para que o mercado tenha gostado aí dos dados que saíram desses novos investimentos de Petrobras, nesse novo plano de negócios, e que ela consiga força para romper esse 13,60, perfeito? Vamos lá, BBDC4. A gente já falou de BBDC4, tá? Por enquanto também vivendo um processo de consolidação, rompeu 28,84, é compra. E para quem está comprado e para quem vai comprar, o stop é o mesmo, abaixo de R$ 27,20, perfeito? Vamos lá, André, estou vendido em Mafrig, MRFG3, vamos lá. Vamos dar uma olhada nesse gráfico de Mafrig, então. Esse é o gráfico diário dela. Ontem ela teve um bom dia, né? Bom, é um ativo em tendência de baixa clara, né? Stop aqui, se você já está vendido acima de 5,32, esse é o ponto que, se rompido, você vai ter o rompimento do topo do gráfico de 60, não vale mais a pena ficar vendido. Ela está passando por uma correção, é torcer que antes de pegar teu stop ela volta a cair, furar o fundo, que passa a ser o ponto de suporte aqui em 4,87, 4,90, ok? Vamos lá, comprado em o GPA3. O GPA3. Vamos lá. O GPA3 muito perto de um fundo, né? Que é essa região aqui de 69, 75. Então, a notícia boa é que o stop está perto, né? Então, se a partir daqui você não vai devolver muito para o mercado. Acho que já tem que ser um stop abaixo de 69,75. Agora, em compensação, né, foi uma correção bem forte que trouxe o preço, inclusive, para baixo das médias. Só fica mais fácil de pensar em compra aqui no rompimento deste ponto, tá ok? Vamos lá. André, por favor, ponto de entrada em RADL. Então, o ponto de entrada em RADL já passou, né? Foi uma indicação nossa aqui do estudo de domingo, né? Naquela semana, quase tudo que a gente passou deu errado, né? A gente teve a partir de 2 semanas atrás uma correção e o mercado atrapalhou aí a nossa operação em pelo menos 4 ativos que deram stops, né? E a exceção à regra aí foi a RADL, que continua a subir, tá? Então, a entrada, você me perguntou da entrada. A entrada aqui foi, na pior das hipóteses, no rompimento de R$ 62,00. Neste momento, não tem entrada mais. Na verdade, eu entendo que ela está rompendo um topo aqui nesse ponto, mas eu só topo fazer a operação de rompimento de topo, que no caso está aqui a 67, quando o preço está no início de movimento. Não é esse o caso aqui em RADL, ela já está bem espichada, longe das médias. Então, eu até acredito que ela tem uma chance grande de continuar subindo, tá? Mas eu não entraria mais nessa operação porque o risco ficou muito grande, né? O primeiro stop que a gente vê nela já está aqui abaixo de 61,80, ou seja, não acho interessante pensar em compra, tá? O Daniel tá
comprado em BBDC e Start em Embraer. Daniel, o que é Start em Embraer aí que eu não entendi? Você está pensando em comprar Embraer? Então vamos lá dar uma olhada no gráfico de Embraer, né? Embraer que é a mais pedida, né? Ela é mais pedida. O pessoal gosta mais de Embraer ultimamente do que de Petrobras, né? Então, vamos continuar falando a mesma coisa de Embraer que eu falei durante as últimas 2 semanas, né? A Embraer no gráfico diário tem, para mim, uma tendência de baixa, né? Então ela fez um fundo, passou por uma correção e está voltando para testar esse fundo anterior, perfeito? Como a gente não consegue prever o futuro, né? A gente só consegue fazer cálculo de probabilidade, é muito mais provável continuar a tendência de baixa por enquanto, ou pelo menos o que eu enxergo no gráfico é isso, do que reverter a tendência, tá? Bom, então eu não tenho start de compra nenhum por enquanto para a Embraer. Isso muda se nesse teste de fundo que ela vai fazer, ela conseguir encontrar suporte antes de romper esse fundo e voltar a subir. Aí a gente pode no futuro chamar isso aqui de onda 1, tá? E tentar surfar a próxima onda que viria aqui, que seria a onda 3. Mas por enquanto isso é só uma possibilidade que ainda não está nos gráficos, tá? Então não dá para pensar aí em compra de Embraer por enquanto, tá? Assim que tiver, é uma ação que tem muita gente que analisa mercado e que é boa, que acerta muitas operações, que já está de olho em Embraer ou que já comprou Embraer. Então você pode ter certeza que assim que eu também tiver um sinal gráfico de que chegou o momento dela, eu vou querer comprar, porque já tem muita gente achando que ela vai subir. Eu ainda não estou achando, mas assim que achar, eu acho que é uma ação para ficar de olho, tá? Mas por enquanto não tem nenhum sinal aí de compra com ela, tá? Tem muita gente perguntando como é que abre o gráfico do Trade Zone, tá? Olha só, no pitch novo da Clear, quando você vem aqui para abrir por módulos, né, tem o módulo renda variável. Em qualquer um desses módulos que você tiver, tá, vai aparecer aqui embaixo, né, um ícone chamado Trade Zone, tá? É só clicar nele que abre o gráfico aí que a gente está mostrando para vocês. Só lembrando, né, esse gráfico é um gráfico gratuito, tá? Para clientes Clear, tá? Vamos lá. E TSA4, o Adriano está comprado em TSA4, Adriano. Então vamos lá dar uma olhada em TSA4. É muito parecido, né, com o que a gente falou de BBDC4. A gente também enxerga o ponto de resistência, que é 8,52, e o ponto de suporte, que é 8,11, né? Enquanto ela está nesse miolo aqui, entre um ponto e outro, ela está em consolidação. Então a minha sugestão é stop abaixo desses 8,10, tá? E vamos torcer para ela ganhar força, principalmente acima de 8,52 fica bonito, tá? Vamos lá, André, comprado em Eco Rodovias. Vamos lá mostrar para vocês qual que é o suporte de Eco Rodovias, então, que é a sua pergunta. Opa! Ecor 3. Olha, a Eco Rodovias é o ativo mais difícil que a gente tem aqui, né? A gente indicou compra nela a 8,50 há um mês atrás, aqui. E ela vai para cima, a gente fala, essa tá ganha, e volta, quase estopa a operação. Vai para cima, essa tá ganha, volta para o ponto de entrada da operação. O que eu sugeri para os meus alunos, lá da sala da Clear, é colocar o stop abaixo de 8,15, né? Isso significa que este, para mim, é o ponto mais importante de suporte, tá? Ou seja, abaixo de 8,15 tem que cair fora da operação. Aí esse ativo vai acabar ficando muito feio, não dá para ficar nele, tá ok? Vamos lá, comprado em Goal 4. Goal 4. Goal 4. Bom, vamos lá. Primeira coisa, né, perceber que este ponto de suporte de Goal aqui já foi testado 3 vezes, por volta de 3,50, tá? Abaixo disso não dá para ficar na operação. Ela ainda está tentando se virar no gráfico de 60. O gráfico de 60 ainda tem tendência de baixa. Então acho que por enquanto é consolidação, presta atenção no stop nessa região de 3,50 e torcer bastante para daqui para frente isso aqui ganhar força e continuar subindo, tá ok? Vamos lá. Vendido em CSNA 9,15. Vamos lá. CSNA 3.
Vou dar uma olhada aqui nesse gráfico. Então, perfeito. A CSNA é uma das poucas, né, que o gráfico diário já... Eu posso até não enxergar, não ter enxergado uma venda para minha estratégia tão clara, mas com certeza compra a gente não enxerga mais, né? A dificuldade aqui é só o ponto de stop no gráfico de 60 minutos, que ainda é aqui acima desses 9,80, né? Mas eu não deixaria esse stop por lá. Eu pensaria num stop baseado um pouco em análise técnica e um pouco em gerenciamento de risco, né? Essa média está por volta aqui, que é a média laranja, de 9,25. Eu pensaria no stop acima disso e deixa andar, tá? Então ela está passando por uma correção, voltando a cair, fazendo novo fundo, você já pode pegar até o topo dessa correção para colocar um novo stop, mas por enquanto o stop mais adequado, na minha opinião, é por volta aí de 9,25, tá? Vamos lá. Eco Rodovias eu já falei, FESA 4, Gol 4, mas eu não sei se é para comprar, para vender. Olha lá, o Stefano está perguntando, ó, comprado em Gol 4, agora fica mais fácil. Gol 4, então se eu sei que situação que você está no papel. Bom, Gol 4, depois de uma belíssima subida da 2 semanas atrás, né, ela vive aí passando por uma correção. Stefano, se eu tivesse comprado em Gol 4, eu já tinha vendido, na pior das hipóteses, no rompimento aqui desses R$6, tá, que é o fundo anterior. Então, assim, o próximo suporte muito importante que eu enxergo para ela é aqui em 4,80, né? Numa operação de swing trade a gente não pode deixar cair tanto, né? A gente tem que tomar uma atitude e cair fora da operação antes disso, né? Então, eu pensaria num stop por aí. Quem sabe na mínima de ontem, abaixo de 5,90, cai fora da operação, tá? Comprada em GGBR4, vamos lá, GGBR4. Ela é parecida, é um pouco parecida também a GGBR4, né, com a BBDC4. A diferença é que ainda não tem uma consolidação grande nessa região, né? Mas tomara que você tenha comprado por aqui, porque o stop fica, se você pegou aí ela nessa região em que está, o stop fica curto, né? Abaixo de 8,20 eu não ficaria mais nesse ativo, acho que ela pode vir para uma queda mais forte a partir desse ponto. Então esse seria o limite aceitável aí de uma correção para ela, tá? E para finalizar, BVMF3, se já tem condição de compra, né? BMF3, ela reverteu tendência, ela tem tendência de baixa no gráfico diário, fez até onda 3, o alvo era 16,40, bateu aqui, encontrou suporte e voltou a subir. Mas por enquanto é só correção da queda, então eu por enquanto, provavelmente aí nos próximos pregões, né, não vou enxergar nenhuma possibilidade de compra nesse ativo, tá? Por enquanto, qualquer possibilidade que a gente vê aí, ou qualquer preparação que a gente faça, é para novas vendas, tá ok? Bom, pessoal, eu vou parando por aqui, já são 9h40, está no horário de começar o próximo programa, mas estou lá na sala de análise de Aclear durante todo o pregão, fica o convite para vocês participarem também. A partir das 5 para as 10 da manhã eu já estou lá conversando, indicando e respondendo as perguntas que me são feitas sobre swing trade e também sobre day trade, perfeito? Um grande abraço para vocês, um belíssimo dia de trade hoje, tomara, para todos. E até amanhã, se Deus quiser, a partir das 9, mais um Bom Dia Mercado. Tchau, até lá.